Eu tô tão empolgada para falar desse assunto. Quando a gente pode aprender, gente, é muito bom. Então avisa todo mundo que hoje o assunto é metabolismo e gordura marrom. Mais uma vez, querida endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soggia, junto com a gente. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Super prazer sempre, Obrigada. como a gente aprende. E a última pauta que a gente fez do fígado, né, foi super sucesso, né? Foi ótima. Você foi super elogiada. Eu fico muito feliz do público se identificar com as explicações. E hoje é a mesma coisa, é uma aula. Você vai entender como você pode medir o seu metabolismo e no final da pauta, como é que você pode acelerar o seu metabolismo. Doutora, vamos começar como você quiser. Eu sei que a gente tem uma introdução aí do assunto, Perfeito. Né? Carol, é muito comum a gente falar sobre metabolismo, tá na mídia, tá com o próprio médico explicando cada vez mais para o paciente no consultório. E o próprio paciente muitas vezes tem muitas dúvidas. Então acho que hoje é o momento de a gente entender direitinho. Então quando a gente fala em ganho de peso, às vezes você come a mesma coisa que a sua amiga. Você ganha peso e ela não. Mas por que essa diferença se o nosso prato é igualzinho, a gente faz exercício junto? Simplesmente porque quase 25% do nosso peso vai depender da nossa genética. Tá. E essa genética, ela modula exatamente o quê? O nosso metabolismo. Então vão ter pessoas que vão ter um metabolismo mais alto e outras pessoas que vão ter um metabolismo mais baixo. Mas o que é esse metabolismo? Hoje a gente dá um nome científico, Carol, de taxa metabólica basal para quantas calorias a gente gasta em 24 horas em repouso. Tá. Então, quietinha, sem atividade física, 80% do nosso gasto energético, se a gente olhar aqui no gráfico... Olha lá, o gráfico então, tá pronto, hein? Esse daqui é o total de calorias que a gente tem. Tá. Desse total, de 70% a 80% eu gasto, Carol, sem fazer nada. Sério? Só de deixar meu coração batendo, meu pulmão respirando, meu rim filtrando, ou seja, as células do meu corpo estão vivas. Certo. E elas gastam muita energia. Então, o meu carro-chefe é para eu fazer atividade física, sim. Mas quem vai determinar se eu tenho uma predisposição a ganhar peso ou não é esse metabolismo, que é modulado pela minha genética. Tá. E hoje a gente vai entender exatamente como calcular esse metabolismo, que é esse aparelho, esse exame que a gente trouxe hoje aqui para o telespectador poder ver, e qual é o resultado que a gente tem desse valor e como tratá-lo. Na verdade, esse valor ele não é um valor fixo durante a vida inteira. Então eu tenho um metabolismo quando eu sou criança, um quando eu sou adulto jovem, Tá. um com 50, outro com 80 anos. O triste da história, Carol, é que esse metabolismo ele vai caindo fisiologicamente. Aproximadamente ele cai em torno de 25% a quase 40% aos 50 anos de idade do que ele era quando eu tinha 20. Tá. Então, poxa, aos 20 anos eu comia aquele prato. Legal, mantinha meu peso. Aos 50, se eu for fazer exatamente a mesma coisa, provavelmente eu vou ganhar. Vai ser Porque mais o difícil. metabolismo ele mudou. Então ele depende sim da idade, de massa muscular, de hormônios. Poxa, o cortisol, o hormônio tiroidiano, estão alterados? Eles vão mexer nesse metabolismo? Vão, sim. Mas a grande questão é que grande parte do metabolismo, sim, é interferido pela idade, por hormônios, por massa muscular, mas é a genética. Então, alguns pacientes... Eu tinha uma sócia que ela comia 5 pãezinhos franceses no café da manhã e era magérrima. Eu falava assim, se eu for como? Eu não posso acompanhar você. Porque, geneticamente, ela tinha uma taxa muito alta. Mas grande parte das pessoas, e principalmente grande parte das pessoas que estão com excesso de peso, hoje os estudos já mostram isso, tem um metabolismo mais baixo. Então, elas podem realmente não fazer tanta atividade física, elas podem comer um pouco a mais de calorias, mas geralmente elas têm uma predisposição a ganharem peso. Então, elas já lutam contra um fator que é dela. Puxa Então, por isso ainda mais importante delas identificarem isso e trabalharem em cima disso. O exame leva 15 minutos, eu já adiantei os dados para a gente não perder tempo com isso. Tá e bom. aí eu coloco ela no aparelho, inicio e depois a gente Vai conversar. vai seguindo. Tá. Posso começar? Isso é uma máscara? É uma máscara, eu coloco no nariz e na boca dela. E ele capta pelo VO2 e pelo oxigênio, pelo gás carbônico, a respiração dela. Tá. Tem que estar bem fechadinho assim, ó. Olha Para não lá. sair ar pelas laterais e nem embaixo. Método disponível que a gente tem para calcular exatamente o metabolismo. Tá. Então, muitas vezes o paciente vai no consultório, a gente usa fórmulas, Carol. Então, a gente faz a fórmula e calcula, mas a gente não está Pode medindo. A gente está
predizendo, calculando e, na verdade, dá muito erro em pacientes com excesso de peso. Tá. A hora que a gente mede o calculado e vê o do aparelho geralmente vem mais baixo no paciente obeso. Ah, é? Por quê? Porque aquela fórmula é uma fórmula para pacientes gerais, não para o paciente que tem essa predisposição que a gente está falando. Entendi. Então, a segurança desse equipamento é... Sim, ele é o método ouro. Perfeito. Na verdade, se a gente for olhar, existe, só para curiosidade, existe um método que se chama água duplamente marcada, que é o ouro, ouro, ouro. Tá. Que só é usado em universidade e para pesquisa. Então, a gente não usa para o nosso público. E a gente compara o resultado da calorimetria com esse, que é o método ouro, e ela dá um valor exatamente semelhante. Olha que legal, gente. Isso é possível ser feito em consultório. Sim, é para ser feito em Nós consultório. fazemos todos os dias. Aí, deixa eu aproveitar, meninos. Será que a gente consegue mostrar o aparelhinho de pertinho? Aí eu inventando aqui, mas eu acho legal pro pessoal de casa ter uma ideia. Ana Paula, me conta, quais as informações que você tem que colocar aqui? Vou levantar um pouquinho, ó. Será que é... Eu ponho os dados pessoais do paciente, data Tá. de nascimento, Homem ou o mulher. peso, a altura, Tá. tá? E aí eu passo para outra tela que começa a avaliar o metabolismo. Aqui dá de 0 a 15 minutos. Onde entra a bendita da gordura marrom nessa história toda, que agora eu já quero juntar tudo, doutora? Legal. Antes só de a gente terminar de conversar aqui sobre a gordura marrom, por que a gente coloca esses dados? Não porque o aparelho use esses valores, Carol. Ele, na verdade, ele realmente mensura e calcula o metabolismo baseado no oxigênio que ela está respirando e no gás carbônico que ela está eliminando. Esses dados são para calcular o quanto seria o ideal. Depois a gente vai mostrar como sai o resultado. Então, a gente não tem aquela fórmula que eu falei. Então, esses dados são para calcular o quanto seria esperado. Entendi. E aí, a gente compara o quanto calculou com o quanto era esperado. Vamos ver como vai ser o dela. Espero que venha normal. Olha que legal, porque ele pode dar uma alteração. Que tipo de alteração, assim? Vir muito baixo? Ou muito alto. Muito alto também é uma alteração. Na verdade, o nosso metabolismo ele vai depender do número de células vivas que a gente tem. Então, é lógico que uma pessoa que é mais... que tem um peso maior, que é mais alta, que tem mais músculo, a hora que a gente for calcular, então é uma pessoa de 100 quilos, 110. Tá. O normal é uma faixa. É uma pessoa de 60 quilos, o normal é outra. Sem dúvida. Então, qual é a ideia? Ele já me fala quanto que seria a faixa de normalidade. E aí eu vejo se aquele paciente está dentro do esperado ou não. A gente programa uma proposta de alimentação com aquele valor. Tá. Se não estiver dentro do esperado, a gente muda.